Sempre a minha missão era ajudar a natureza e ajudar os outros. Eu aprendi isso muito bem claro com o meu pai e minha mãe, que sempre ajudavam muito o próximo, entendeu? Tanto que eu fui advogada ambiental porque eu queria realmente ajudar a natureza. Depois eu comecei a trabalhar na ONG ambiental porque realmente esse era meu foco, né? Não tão só na ONG ambiental, mas porque a ONG ajudava as pessoas a encontrarem nelas mesmas o potencial delas. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Começando a semana do Endorfina em dobro. Para quem não está ligado, já faz aí, essa é a terceira semana que eu estou lançando agora 2 episódios por semana, segunda e quinta-feira. Então, além do usual episódio que já há 3 anos vem acontecendo às quintas-feiras, a partir de agora, dessas últimas 2 semanas, né, começando a terceira agora, você tem mais uma opção para se inspirar, para se divertir, para desestressar, para te acompanhar nos treinos ou em outros afazeres que você vai acabar fazendo obrigatoriamente em casa, e pelo que parece isso ainda vai durar um bom tempo. Então, enquanto isso eu estou colaborando, fazendo a minha parte aqui, além de ficar em casa, trazendo um pouco mais de conteúdo, mais oferta de conteúdo para vocês, com convidados cada vez mais interessantes e variados e com opiniões diversas. Então fica aqui o meu convite, se você não está ouvindo ainda o Endorfina em dobro, toda segunda e toda quinta-feira, sintonize, assine, siga no seu agregador preferido de podcasts, que toda segunda e toda quinta-feira, pelo menos durante essa época de confinamento, você vai ter episódios novos no seu agregador de podcast, no seu smartphone principalmente. E claro, você pode ouvir todos esses episódios no meu site endorfinabr.com. Eu comecei falando do número desse episódio porque outro dia teve um ouvinte que me alertou que no Deezer os primeiros 40 e poucos episódios não estavam disponíveis e eu já resolvi essa questão. Então agora no Deezer você tem também todos os episódios. E se você for ver a quantidade de episódios e a numeração, você vai ver que tem uma disparidade. Esse é o episódio 129, mas são exatamente 139 episódios já produzidos por mim, porque tem alguns episódios que não foram numerados, como os especiais de aniversário, né? Eu já tive 2 e estou preparando aqui agora o terceiro. E os episódios especiais do Tour de France, especiais do Ironman Brasil do ano passado. Teve um especial do Mountain Bike 90, do meu amigo Bob Nogueira, enfim. Então são mais episódios do que a numeração e você acha todos eles em todos os grandes agregadores e os pequenos também de podcasts que você prefere ou que você tem costume de utilizar. Bom, episódio de hoje, eu estava conversando também com outro amigo outro dia. É um episódio que me deu bastante trabalho para conseguir concretizar, justamente pela característica da Fernanda. A Fernanda é uma viajante do mundo, é uma viajante global, e felizmente, infelizmente, por conta do coronavírus eu consegui pegá-la mais parada, agora já estabelecida em Chamonix, na França, né, saiu da Espanha, e aí a gente conseguiu finalmente bater um papo muito legal no final de semana, aí, há umas 2 semanas atrás. Ela já estava em reclusão, não estava no período mais crítico, mas já estava em reclusão, respeitando aí as ordens aí do governo francês, no caso. E, cara, foi um papo interessantíssimo, foi o que eu disse, valeu muito a pena essa espera, e a gente conversou sobre diversos assuntos, sobre a passagem dela. Aliás, vocês vão perceber que o sotaque dela, eu me equivoquei na hora que eu interpretei, eu achei que fosse alguma coisa de francês e tal, ela disse que mal fala francês ainda, e ela disse que esse sotaque vem do catalão. Ela morou
na região da Espanha, né, onde se fala catalão, ali mais pro sul, na Catalunha, e durante 11 anos ela, então, se acostumou a falar, aprendeu e se acostumou a falar catalão, então o sotaque dela é diferente, parece que nem ela é brasileira, mas, enfim, é brasileira e representa o Brasil, é uma das melhores ou a melhor corredora de trail running que o Brasil já viu até hoje. E, claro, nós conversamos sobre o começo dela, a história dela com a capoeira. Ela conta aí que tinha um ringue na casa do avô para também fazer lutas. Ela fala um pouco aí do Hélio Gracie. Depois a migração dela para a corrida, para as provas de aventura, é claro, que você já ouviu aqui também no episódio com a Chubi Guimarães. A migração dela para a corrida e da corrida para o trail running. E aí depois toda a história dela e uma história super vitoriosa, uma história enorme, já com bastante realizações, bastante conquistas no mundo do trail running, e como que ela se adapta como uma brasileira criada e nascida no Brasil, como é que ela se adaptou e como é que ela se adapta até hoje a compensar a falta da vivência na montanha, né? Essa é a grande diferença, segundo ela, entre as competidoras europeias e ela e talvez as outras pessoas do mundo todo, porque na Europa geralmente essas pessoas têm um hábito já de caminhar pelas montanhas, de fazer passeios pelas montanhas, enfim. Então ela fala bastante disso. Claro, motivação, força, preconceito, feminismo. Eu questiono um pouco o lado aí desse que eu estou tentando interpretar, que o trail running também é uma modalidade que atrai bastante pessoas que gostam de ficar sozinhas, que curtem esse momento de ficar na montanha praticamente isolados, treinando. A gente fala, claro, de grana, a gente fala dos rankings das provas dela, a participação dela no Ultra Trail Mont Blanc em 2009, meditação, estado de flow. Ela fala aí de um espaço, de um momento na vida dela muito interessante, onde ela ficou 10 dias sem se comunicar, numa espécie de estado meditativo. Enfim, uma revelação, também mais uma revelação aqui curiosa sobre a Fernanda. Ela me contou depois que praticamente ninguém sabe disso, não as mídias, não as revistas e tal, onde ela já foi capa aí de diversas publicações, já foi matéria de diversas publicações. Então no finalzinho vocês vão ver uma revelação praticamente inédita aí sobre a vida da Fernanda. Então é isso, obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, aos novos apoiadores, tem sido um prazer aí, principalmente agora em épocas de endorfina em dobro. Eu estou recebendo aí mais pessoas interessadas, mais pessoas estão descobrindo o Endorfina, né? Na semana passada vocês puderam ver que eu publiquei na terça-feira, o Endorfina estava em 6º lugar na categoria de esportes dentro do Apple Podcasts. Isso para mim é um enorme orgulho. Eu nunca imaginei, eu já tinha sido 7º na semana retrasada e não podia imaginar que em épocas de Covid eu chegaria a 6º lugar, e claro, eu só perco para grandes ícones aí do futebol nacional. Isso tem me dado bastante orgulho e me motiva a estar cada vez mais trazendo convidados especiais, como também o convidado dessa quinta-feira que você não pode perder. Então é isso, pessoal, obrigado a todos vocês pelo apoio, obrigado aí pela contínua audiência, pelos feedbacks, pelas postagens de stories que já estão se tornando tradição entre os ouvintes do Endorfina. Isso é super legal para mim, eu estou interagindo aí com todos vocês, para mim é um prazer e uma honra ter a audiência de vocês. Então é isso, espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto eu curti. E esse episódio é um oferecimento dos patrocinadores que me ajudam e que me apoiam nessa caminhada aí já de 129, 139 episódios. Entre eles, claro, a Probiótica, que é o meu apoiador e já faz quase um ano. Probiótica Suplementos tem uma linha completa para o seu esporte de endurance, não importa se é trail running, triatlon, natação, ciclismo, corrida, remo, provas de aventura, ou se você não é praticante de nenhum desses esportes, mas você faz qualquer outro esporte de maneira intensa e por mais de 45 minutos, ou mesmo você está agora na tua casa fazendo academia improvisada com sacos de arroz, com sacos de feijão, fazendo barras na porta, né, naquele aparelho que tem na porta. Aliás, eu estava procurando outro dia no Mercado Livre, não achei para você pôr
no batente da porta. Enfim, você também pode estar precisando de algum tipo de suplemento, consulte o nutricionista e aproveite então para comprar os produtos da Probiótica na Quality Nutrition, que também é uma parceira aí da Probiótica. Quality Nutrition, para quem está aqui em São Paulo, as lojas estão abertas, o Kim me avisou que as lojas estão abertas para que você possa ir até a comunidade de fazer as compras nos 2 endereços que estão abertos aqui em São Paulo, mas se você quer comprar os produtos através do site, do e-commerce também, dá uma olhada lá, qualitynutrition.com.br, e você consegue comprar o produto que você quiser da Probiótica no conforto da sua casa, com atendimento de especialistas farmacêuticos inclusive. Então, dá uma checada lá, qualitynutrition.com.br. E aproveite a promoção durante essa época de quarentena. A Quality Nutrition está oferecendo frete gratuito para compras a partir de R$150. Então vamos lá, aproveitem para fazer aí a sua compra e ainda não pagar o frete. E acompanhe então todas as novidades da Probiótica no @probióticaoficial e também as novidades, horários e endereços da Quality Nutrition no @Quality Nutrition Loja no Instagram. E claro, esse episódio também é o oferecimento da Seven Sherpas. Vamos lá para o depoimento da Roberta, uma das clientes da Seven Sherpas, e depois eu falo aqui dessa empresa super bacana. Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa de 4 dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e muita atenção, muito cuidado. Sozinho ou acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível, proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família. Cara, esse depoimento é muito legal porque ela passa aí por quase tudo aí o que a Seven Sherpas faz, mas principalmente pela essência da Seven Sherpas, que é o atendimento com excelência e qualidade individualizado para cada um dos seus clientes, para cada uma das pessoas que escolhe fazer uma vivência esportiva mediada ou intermediada ou criada pela Seven Sherpas. Explorar o mundo praticando esporte, esse é o lema da Seven Sherpas, que é uma empresa especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Então dá uma checada aí no site sevensherpas.com, manda um alô aí pro Christian e para a equipe dele, o Christian Kittler, meu amigo aí já de muitas e muitas décadas, né, Cris? E dá uma checada nas imagens, principalmente nas belas imagens e nas mensagens do Instagram do Seven Sherpas em @SevenSherpas, para que você entenda e se anime a fazer uma viagem assim que tudo isso passar. Mas dá uma checada lá no @SevenSherpas no Instagram, que você vai ver aí muitas imagens interessantíssimas, e no sevensherpas.com, entre em contato com o Christian, mande lá um direct, mande uma mensagem, mande um e-mail para ele, que ele com certeza vai te responder, vai tirar todas as suas dúvidas. É uma empresa aí muito bacana, uma iniciativa muito legal do Christian, que já foi o criador, o dono do Ativo.com, antes dele ser vendido, comprado aí por outro grupo empresarial. Então é isso, pessoal, esses são os patrocinadores do Endorfina Podcast, é um prazer ter essas empresas apoiando o esporte através aqui do meu trabalho, através do Endorfina Podcast, e são empresas que acreditam que você mais do que nunca precisa agora de momentos de inspiração como esse que a gente vai ouvir agora. Valeu! Minha convidada de hoje é considerada uma autoridade quando o assunto é corrida de montanha. Em 2008, sua carreira internacional ganhou maior destaque ao chegar em 4º lugar no Endurance Challenge Championship nos Estados Unidos. Ela foi responsável por colocar o trail run no radar da mídia nacional e ajudar a popularizar a modalidade por aqui. Da sua base como ginasta olímpica, a prática da capoeira e do jiu-jitsu até a participação em corridas de aventura e maratonas serviram para a preparação para forjar uma espécie de Mulher Maravilha do século XXI.
Advogada, nutricionista e garota propaganda, ela ainda atua em causas beneficentes em prol dos menos favorecidos e do clima. Recebo hoje a ex-campeã brasileira de jiu-jitsu, recordista da subida do Monte Kilimanjaro e vice-campeã mundial de Ultra Trail, direto do seu esconderijo incrustado nos Pirineus franceses, a mineira Fernanda Moura Antunes Maciel. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Michel. Falei alguma besteira aqui nessa minha introdução? Só que eu moro nos Alpes franceses. Ah, tá certo, não são os Pirineus, desculpa. Eu morava nos Pirineus, num pueblo bem pequeno na Espanha. Agora eu moro nos Alpes franceses, em Chamonix, que é onde muitos atletas de corrida de montanha sabem onde é, porque aqui é onde acontece a Ultra Trail do Mont Blanc, que é a prova que dá mais pontos no cenário mundial, do circuito mundial. E você foi morar aí por alguma razão específica ou por essa razão específica? Não, porque aqui é realmente maravilhoso. Desde 2009 eu passo todo o verão aqui, o verão europeu. Então, já desde 2009 eu já fiquei apaixonada pelo local. E esse ano passado eu resolvi dar esse passo a mais e vim para cá. Aqui, para mim, como corredora de montanha, é onde eu vou conseguir me evoluir melhor, porque aqui eu consigo ter montanhas como Mont Blanc para correr, que é de 4.800 metros. Então aqui eu consigo correr em glaciares, em cristas mais expostas, mais técnicas. E então aqui, como todo mundo, a comunidade também respira bastante montanha, eu acho que aqui é bem mais o meu estilo de vida, entendeu? Uhum. E como atleta eu acho que eu vou conseguir evoluir muito mais, porque toda vez que eu passo aqui 3 meses durante o verão, e eu vejo muita evolução na minha performance como corredora. Então agora, estando aqui 12 meses, eu espero que isso também melhore, por mais que aqui tenha muita neve, que às vezes é muito difícil de correr, então tem que esquiar mais, mas ao mesmo tempo eu acho que a atmosfera aqui, o landscape, tudo, o terreno vai me ajudar a crescer mais como corredora. Você pratica o esqui de fundo, o ski de fond? Não, randonnée. Randonnée, o ski touring. Eu subo esquiando com a pele de foca nos meus esquis. Sim. Aí no topo eu tiro a pele de foca e desço esquiando. Então entendi. É o que eu consigo fazer, que é o esporte que é mais similar à corrida de montanha, porém no inverno, entendeu? Então eu subo e desço. Então eu subo com esqui e desço com esqui. Entendi. E isso você e talvez, enfim, as outras corredoras, os outros corredores de Ultra Trail, eles já testaram que isso é um meio bem legal de se treinar quando não dá para correr, propriamente dito, calçando, enfim, calçados de trail. Os corredores que moram em Chamonix, sim, mas depende, entendeu? Muitos corredores não esquiam, então muitos ficam mais indoor fazendo bike, depende, entendeu? Cada corredor tem a sua estratégia. Mas muitos que pelo menos moram aqui nos Alpes, a maioria faz ski touring. Tá, uma curiosidade, Fernanda, esse teu sotaque é carregadíssimo, né? Eu achei que eu fosse conversar com uma mineira, é a primeira vez que a gente conversa, embora seja virtualmente, a gente está pelo Skype, mas a gente está conversando aqui ao vivo. Da onde que vem essa tua ausência de um sotaque mineiro ou esse teu sotaque carregado aí, que eu estou reconhecendo como um francês meio diferente? Sei lá, pra mim eu tô falando normal, mas eu morei em BH até 2005, depois eu morei 1 ano na Nova Zelândia, na verdade 10 meses, depois eu fui morar em São Paulo, 2 anos e meio em São Paulo, 11 anos na Catalunha, então na Catalunha então se fala catalão, então talvez seja por isso, né? Uhum. Mas agora aqui eu falo mais inglês,
Tenho aula de francês, mas o meu francês é bem ruim. Ah, entendi. Então aqui eu falo só inglês ultimamente. Certo. Me diz uma coisa, antes da gente começar enfim, eu quero entender um pouquinho melhor aí quem que é essa Mulher Maravilha do século XXI, que eu brinquei aqui no início. Você me parece ser uma mulher fisicamente super forte, mentalmente também, mas fisicamente super forte. Pelo teu porte, pelas provas que você faz e tal, né? Pelos vídeos que você posta, aliás, fazem um sucesso tremendo no teu Instagram. Você treina muito força ou essa tua constituição já é genética? Você sempre foi assim, forte, fisicamente? Eu treino muito pouca força porque a minha genética é muito forte. Tá. A minha família do meu avô e meu pai eram lutadores, né? Então, desde pequena a gente luta. Então, na casa do meu avô tinha um ringue de luta. Então, desde pequena a gente tinha esses sacos de boxe, sabe? Pendurado na árvore. Então, a gente tinha que socar os sacos de boxe na árvore. Tinha que um primo contra o outro dentro do ringue de luta brigava. Assim, né? De forma da porrada mesmo, mas de forma técnica, entendeu? Sim. Então, desde pequena a gente era muito disciplinado por conta de esporte e por conta de luta. Sei. Então, por isso que depois eu fiz, né? Meu pai é capoeirista, era mestre de capoeira. E o meu avô é jiu-jitsu. Então, o meu avô era o partner do Hélio Gracie, no Rio de Janeiro. E daí, por isso que tudo começou com capoeira e jiu-jitsu, assim. E também eu era atleta desde 8 anos de idade. E com 10 anos fui treinar nos Estados Unidos, a ginástica olímpica. Então, desde os 8, eu sempre treinei muito. Então, desde os 8 anos de idade, eu treinava 4 horas diárias, entendeu? De esporte, de ginástica olímpica. Então, acho que isso foi a minha base, tanto não só de força, mas de flexibilidade, de técnica, ou seja, qualquer esporte que é preciso técnica, força e flexibilidade, eu pego muito fácil, por causa de tanto treinamento. Eu fiz 8 anos de ginástica olímpica, então imagina, treinando 4 horas diárias, focada nesse estilo, né, de esporte. Sim. Isso deu uma base, acho que muito boa para mim. E mesmo com corrida, mesmo que corrida eu comecei só bem mais tarde, mas eu lembro que com 10 anos lá, treinando nos Estados Unidos, eu lembro que eu tinha que correr cada dia meia hora. Então, com 10 anos eu já corria meia hora. Então, eu acho que foi natural, né, desde pequena, fazendo tanto esporte, e depois já me tornar preparada, né, fisicamente para as ultras. O que te levou a fazer ginástica olímpica, praticar ginástica olímpica nos Estados Unidos, numa idade, enfim, que você tinha que estar estudando e tal? Você foi morar lá? Não, só foi um treino com a minha equipe, mas eu treinava em Belo Horizonte, na equipe do Minas Tênis Clube, então então eu já treinava, competia, né, com 8, 9 anos eu já treinava e competia no Brasil, mas essa oportunidade de ter treinado nos Estados Unidos foi, para mim, como eu tinha 10 anos, foi tipo abrir, sabe, a cabeça para realmente ver que eu tava me tornando uma atleta, sabe? Aham. Pô, muito legal, né? Que experiência bacana. E a ginástica olímpica, de fato, é um esporte, pelo menos eu ouvi falar, eu não sei se dá para se comprovar isso, até porque os métodos são, enfim, não existe acho que um método padronizado, mas na época que eu jogava polo aquático, a gente ouvia dizer, lá no Clube Pinheiros, né, que é forte também de ginástica olímpica, que o polo aquático era o segundo esporte mais difícil que tinha, somente atrás da ginástica olímpica, né, e com certeza eu sei que o polo aquático fica atrás da ginástica olímpica, agora eu não sei de fato se é o esporte mais difícil, mas com certeza pela variedade de atividades e de exercícios e de modalidades dentro da própria ginástica olímpica, é um esporte que deve dar uma base fabulosa aí para qualquer um que pratique aí pelo menos por um bom tempo. Bom, mas por que eu estou perguntando isso? Você tem algumas fotos suas, acho que também no teu site e tal, que você está na posição de fazer flexão de braço. Você é boa de flexões de braço?
Ou eu tento não fazer, porque senão eu fico forte. Mas eu tenho muita força no braço. Entendi. Então você não sabe quanto que você consegue fazer de máximo de supino, deitada no banco? Não, eu nunca malhei na academia, não. Não? Não, eu nunca fiz máquina, não. Imagina se eu fizesse. Até porque, né, Fernanda? Eu tive que parar de lutar jiu-jitsu, porque meu braço estava ficando muito forte. Todas as minhas amigas falavam, Fernanda, você pode parar de lutar, porque seu braço está ficando muito forte. Então já é bem genética, eu nunca fiz. Às vezes eu tenho que fazer por conta da escalada. Então, às vezes eu faço flexão mais por conta da escalada e também porque subir as montanhas com o trekking pool exige. Exige, né? Ou seja, acaba que a corrida de montanha não é só a perna, né? Você move o corpo inteiro para poder subir as montanhas mais íngremes. Então, nessa parte eu uso bastante o braço. Então, de certa forma, essa minha força serve para algo, né? Mas eu tento não treinar muito o braço, porque senão a musculatura também pesa. Então, eu não posso ter o braço forte para não carregar mais peso. Legal. Bom, vamos lá. Eu imagino, por tudo isso que você falou, que talvez seja o teu grande diferencial para você ter se tornado a corredora de montanha que você é. Você ter tido uma base na ginástica olímpica, você ter toda essa influência de família, de capoeira, de jiu-jitsu, que de fato exige bastante flexibilidade. E depois, claro, você acabou começando a fazer as corridas de aventura, né? A Chub já falou aqui que correu com você e tal, na equipe Atena. E isso aí acabou te colocando em contato com a natureza propriamente dito e talvez tenha te chamado a atenção para os esportes de montanha. Foi mais ou menos isso? É isso que você acha que te dá esse diferencial de ser uma corredora não só forte fisicamente, mas de ter tanta habilidade para fazer trail running? Sim, eu acho que depois da ginástica olímpica eu comecei a correr 5 quilômetros on the road, ou seja, era corrida de rua, né? Então era 5 quilômetros, 10, comecei a competir, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona. E quando eu comecei a competir meia maratona, eu lembro que o que eu gostava mais de fazer, isso eu tinha uns 18, 20 anos, era correr até uma cachoeira, que ficava próximo na minha casa de Belo Horizonte. Então era correr até a cachoeira, nadar na cachoeira e voltar correndo para casa. Então, eu acho que essa minha paixão, claro, quando eu era criança, a gente tinha uma casa de campo, era onde eu corria lá, subia a árvore e corria pra cachoeira também. Então, a minha paixão era mais correr até uma cachoeira e voltar correndo pra casa. Isso, desde pequena, eu tinha isso, assim, muito enraizado, assim, sabe? Me dava muito gosto fazer isso. E daí, quando eu comecei a correr em rua, isso também continuava. Eu sempre corria até a cachoeira e voltava. E com 22, 23 anos, eu comecei, né, fui convidada pelos Calunga, que era uma equipe de Brasília, a começar a correr com eles provas de corrida de aventura. E depois de 2 anos comecei a correr com a Atena, que era uma equipe, né, feminina de corrida de aventura. E daí foi assim um passo a mais, porque ali não só a corrida, era necessário também pedalar, né, e remar e ter técnicas verticais. Então a corrida de aventura, assim, treinando para a corrida de aventura, eu tive a oportunidade de abrir, né, o leque de esportes e passar mais tempo, né, na montanha. Então eu deixei de estar mais no asfalto e passei a estar mais em montanha e vários quilômetros, né? Então eu não só deixei de correr meia maratona para começar a correr 500 quilômetros de prova. Então isso foi, assim, super positivo. Então quando eu comecei a fazer a corrida, né, o trail running na Nova Zelândia e depois Estados Unidos e aqui na Europa, a corrida de aventura me deu essa super base de endurance. E por que você não continuou mais tempo na corrida de aventura? Por que não? Porque eu gostava mesmo era de correr. Ah, tá. A minha paixão veio, assim, mais de corrida, entendeu? Entendi. E também, como eu sempre fiz esportes mais individuais,
eu gostava muito, sabe, de correr sozinha. Eu gosto também de fazer esporte em equipe, mas eu prefiro tanto que eu treino 95% sozinha. Eu acho que é porque eu gosto de ter esse tempo em silêncio para mim, é um tempo que eu tenho para mim, sabe? Então isso acaba que me completa mais, me dá mais me deixa mais em paz, sabe, na minha vida. Eu tenho a impressão que e eu já perguntei isso daqui para Manu Vilaseca, né, que já participou aqui do Endorfina. A corrida de montanha, ele é um esporte completamente diferente da corrida de rua, né, da corrida tradicional, que a maior parte das pessoas conhece, em alguns aspectos, é óbvio, mas nesse aspecto principalmente, né, a corrida ela é um esporte que mesmo você esteja competindo com, sei lá, numa prova como a São Silvestre ou numa maratona de Paris, você está sempre rodeado de pessoas. E mesmo que você não converse sempre ou não converse com elas de alguma maneira, você está ali conectado. A corrida de montanha é um esporte mais solitário e portanto, eu acredito que as pessoas, enfim, atrai também mais esse perfil de pessoas que curtem esse momento, enfim, como você acabou de dizer, um momento só para você, um momento que você está conectada com você mesmo e com a natureza sem a interferência de outros seres humanos. É isso, na tua opinião? Eu acho que o treino é mais solitário, mas as provas são 10 mil corredores, ou seja, durante a trilha tem várias, sabe? A trilha inteira tem gente, tipo, te animando, entendeu? Torcendo. Então, por mais que durante a corrida também, em várias partes você corre sozinho, mas tem bastante gente te animando. Então é diferente uma prova do treino, entendeu? O treino geralmente é sozinho, mas a prova é muita gente. Então, por isso que eu até continuo gostando de fazer prova, continuo competindo, porque eu acho legal ver a comunidade do trail run, entendeu? Encontrar outros corredores. Porque geralmente, como eu treino sozinha, eu não tenho muito contato com as pessoas. Sim. Treinar sozinha tem quais vantagens para você? Porque na corrida de alto nível, corrida de rua, parece que já é meio que não vou dizer comprovado, né? Mas assim, existe nos Estados Unidos, por exemplo, vários locais como Boulder ou, enfim, outros locais que acabam sendo centros de treinamento, às vezes formais, às vezes informais, onde as pessoas treinam juntas e um fica puxando o outro, por mais que na competição eles sejam rivais. Isso é uma das queixas dos críticos aqui da corrida brasileira, que falta isso para os nossos corredores profissionais, né? Ter mais união no sentido de um ficar puxando o outro no treino e isso vai elevar o nível da corrida. Você acha que isso não serviria para você, por exemplo? Sim, mas o problema é que, por exemplo, eu tenho a minha planilha de treinamento, entendeu? A minha planilha de treinamento é diferente do outro corredor que mora aqui na minha... É porque é montanha, entendeu? Os melhores corredores estão mais isolados na montanha. Não existe... ninguém é vizinho de ninguém que mora do lado, entendeu? É o estilo de vida de quem é da montanha. Sabe, cada um mora num vale, cada um mora numa montanha, é difícil encontrar, é difícil você ter acesso à mesma planilha de treinamento, entendeu? Na minha própria equipe, um mora em Boulder, o outro mora em Califórnia, a outra mora em Tahoe, a outra mora até mesmo aqui na França, mas mora em Annecy, que fica 1h30, assim, eu não posso encontrar com ela, fazer 1h30 de carro para poder fazer um treino junto, sendo que os treinadores são diferentes, então cada um tem a sua planilha de treinamento. Claro que às vezes a gente encontra pré-race antes da prova para fazer alguns treinos juntos para justo alinhar e ver, né, como você está na sua performance em relação ao outro, né, companheiro da equipe, o que é super valioso, mas é muito difícil para a gente manter o treinamento todos os dias em grupo, entendeu? E eu acho que é sadio você, pelo menos para a gente, ter esses treinos individuais e, né, às vezes encontrar e fazer o treino, né, em grupo ou pelo menos com um outro parceiro. O que acontece, enfim,
que a gente ouve falar nos Estados Unidos é claro, a pessoa não treina todos os dias juntos, mas tem épocas ou períodos, ou dentro de cada rotina de treino de cada periodização, que eles se encontram para fazer um training camp, alguma coisa parecida. Não sei, a mim parece bem interessante. Eu também sempre treinei sozinho na época que eu competia e tal, eu também tenho essa tendência, mas é sempre legal você também ter alguém para te puxar e tal. Mas enfim, eu entendi aí a tua visão. Você treina muito, Fernanda? Você é dessas que treina um absurdo, mais do que a média, ou você treina pouco, ou você treina na média pelo que você sabe aí da tua concorrência? Eu treino todos os dias, eu só tenho day off quando eu viajo de avião ou de carro o dia inteiro. Então eu acho que eu treino bastante bem. Poxa, minhas amigas falam que eu treino bastante. Mas eu, no meu ponto de vista, eu treino suficiente. Eu acho que a diferença é que, por exemplo, eu não nasci na França, eu não nasci na montanha altas, entendeu? Então, para eu conseguir estar do mesmo nível das gringas que já nasceram em montanha, eu tenho que treinar mais que elas, entendeu? Uhum. Ou seja, porque senão eu não consigo acompanhar o ritmo delas. Talvez seja porque elas têm essa base desde criança, que elas sobem e descem montanhas muito altas durante muito tempo, e eu não. Ou seja, eu só comecei a fazer isso há 10 anos atrás, entendeu? Então elas têm uma vida inteira e eu tenho só 10 anos. Se você pensar assim, eu tenho que fazer mais desnível, eu tenho que subir mais e descer mais, para que meu corpo esteja mais preparado, como elas têm essa bagagem de muitos anos, entendeu? Então, eu considero que eu tenho que treinar mais do que as campeãs que são meus rivais aqui. Uhum. Se a gente pudesse dividir entre a força, o pulmão, as pernas, que você precisa ter para vencer os desníveis nas corridas de montanha e skyrunning, e a habilidade, né, a leitura de terreno, onde eu vou pôr o pé, onde eu vou, enfim, onde eu vou me apoiar eventualmente, onde eu consigo segurar e tal. Como é que você dividiria, assim, quantos % é perna, pulmão e força, e quantos % é habilidade? E eu tô falando, enfim, tenho essa curiosidade porque eu já assisti alguns vídeos do Kilian Jornet. Cara, e é ridículo. A impressão que dá é que ele está correndo numa esteira totalmente plana, num ambiente controlado. A destreza, o cara parece um gato correndo, né? A destreza, uma cabra montanhesa, né? Não um gato. Porque o cara põe o pé no lugar certo, dá a impressão que ele não erra. Como é que essa divisão, na sua opinião? Quanto % que as suas atletas competidoras, que são francesas, espanholas, que estão na Europa, acostumadas com a montanha desde cedo, têm de destreza e que falta para você, e talvez sobre para você força e falte essa experiência, essa destreza? Dá para a gente dividir quantos % cada uma é de importante dessas duas qualidades? Não, eu acho que é diferente do que você pergunta. É o seguinte: cada prova tem o estilo da prova, entendeu? Uhum. Por exemplo, a Ultra Trail do Mont Blanc, para muitos corredores, é uma prova técnica. Para mim, é igual um asfalto, entendeu? Você pode correr a prova inteira. Uhum. Então, só na última montanha que é muito mais difícil. Então, a gente tem que realmente caminhar mais, porque são muitas horas. Mas, por exemplo, então, cada prova diferencia. Eu me considero uma corredora técnica em relação à maioria de corredores. Então, graças a Deus, eu consigo ir bem em provas técnicas, né? Que a maioria na Europa são provas bastante técnicas. Nos Estados Unidos, por isso que eu nem compito muito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é zero técnico, é mais flat, então é mais corrido. Então é outro estilo de prova, entendeu? Uhum. Então, como eu já moro aqui e eu aprendi mais, né, a desenvolver esse lado de técnica de provas mais duras e mais steep, com muito mais desnível e mais íngremes, então eu sou mais do estilo do pessoal aqui, entendeu? Uhum. Então só depende, né? E depende de projetos. Por exemplo, os projetos que eu faço é muito mais pulmão e muito mais técnico do que relacionado a performance de corredor de flat, de rápido, entendeu? Uhum. Então, depende, mas quando tem, por exemplo, provas igual
eu tentei do Mont Blanc, outras que, por mais que tenha desnível, você tem que correr muito, então eu foco o meu treino mais para ser uma corredora rápida. Então depende, né? O meu treinamento muda de acordo com a prova e o projeto que eu tenho na frente. Então às vezes é só treino flat e rápido, que eu até gosto de fazer quando eu tô no Brasil. Eu passo sempre dezembro e janeiro no Brasil, só corro em asfalto e flat, plano, justo para correr mais gás e mais dessa performance de corredora rápido. Para quando eu voltar para a montanha aqui e treinar mais técnica, eu tenho um certo equilíbrio para estar bem para as provas. Uhum. Você, o único irmão que você tem é o Cadu, ou você tem outros irmãos? Você é a única menina da família? Isso, só eu e o Cadu. Eu sou 2 anos mais velha que ele. Entendi. O jiu-jitsu, a capoeira não te fizeram a cabeça para você também continuar com essas modalidades, ou você eventualmente ainda pratica? Não, porque depois como eu me tornei depois advogada, eu tinha, e também para estudar, para passar na universidade e ser advogada, eu tive que parar de fazer capoeira e jiu-jitsu, e por isso que eu até comecei a correr, porque pelo menos correndo 1 hora era mais ou menos um esporte que já me dava esse alívio, sabe, de colocar para fora energia assim. E então por isso que eu até comecei a correr mais, por conta de ter que estudar e trabalhar muito. Uhum. Então por isso que eu parei de lutar. Uhum. E o que te fez resolver morar fora do Brasil? Você disse que morou na Nova Zelândia, né, que é um país maravilhoso, meu Deus do céu, que é o paraíso, e depois se mudou para a Europa. O que te levou a sair do país e deixar tua família aqui, enfim, tuas raízes e tudo mais? Foi a busca por performance, a busca por estar aprimorando essa tua característica, essa tua modalidade aí de escolha? Não, na verdade, para Nova Zelândia, sim, que foi por conta do esporte, porque eu tinha que competir lá e treinar e quis aprender mais o inglês. Mas em relação à Europa, não, né? Em relação à Europa, eu vim para trabalhar numa ONG internacional, e o meu ex-marido era espanhol. Então, eu já trabalhava em Madrid e em São Paulo, e já tinha o convite para trabalhar em Madrid e ganhar, tinha um muito bom salário. Então eles me fizeram uma proposta de trabalho em Madrid muito boa, e como na época, né, meu namorado era espanhol e ele não podia mudar para o Brasil, foi mais fácil eu vir a morar na Europa, entendeu? Entendi. E então não foi por causa de esporte, foi por conta de trabalho mesmo e pelo meu ex-marido. Uhum. O que é treinar bastante para você? Você pode dar um exemplo aí de como é que funciona a sua rotina, vamos dizer aí, semanal de treinos? Numa semana normal, não é nem pré-competição e nem muito de base, assim. O que você faz? São 2 treinos por semana? É um treino que dura a manhã inteira, sei lá, 5 horas correndo? Como é que é? Geralmente a gente fala em horas, né, na montanha, então varia de 25 a 35 horas semanais. É claro que nas semanas de muita carga de preparação chega a ser as 35 horas mesmo, e de corrida, hein? Então, às vezes até mais, porque se você completa não só corrida, mas bike e depois ginásio, né, academia, então às vezes, né, sai para 40 horas ou mais semanais. Depende. Muitos dias é double training, né, então são 2 treinamentos por dia, às vezes chegam a ser 3 treinamentos por dia. Não sei, depende, né, da fase que você tá. Você completou 40 anos agora recentemente. O que está mudando no seu treinamento, na sua rotina, vamos dizer aí, nos últimos 3 anos? O que você percebe que está mudando, se está mudando alguma coisa, né? E como é que você se enxerga aí do ponto de vista na sua carreira hoje, em 2020, com 40 anos, você já está aí há mais de 10 anos competindo, né, num alto nível. Quais são as perspectivas para você? O treinamento segue mais ou menos igual, ou seja, cada vez eu sinto que eu tenho muito mais experiência e realmente eu tenho mais, sou mais rápida e mais forte a cada ano.
por mais que às vezes o resultado seja não tão bom como no passado, mas eu realmente sou muito mais rápida, muito mais forte hoje e acumulando, né, os quilômetros durante tantos anos, isso é super positivo. Mas o que vai mudando são tipo os objetivos, entendeu? Quando você é mais novo, você tem mais motivação para uma certa prova. Agora, depois de 10 anos fazendo praticamente as mesmas provas, disputando as mesmas provas do circuito mundial, a motivação vai diminuindo porque você já conhece ali, entendeu? Já prevê o que vai estar fazendo. Então, o que eu vou mudando na minha motivação agora eu tenho foco mais em projetos, que para mim são projetos quase impossíveis de conseguir. Então, o que continua sendo um big challenge para mim, um desafio fora do normal, e continuo fazendo as provas, porque se eu não compito o circuito mundial, parece que eu vou perdendo performance, entendeu? Claro. E eu sou super motivada, sou super competitiva, então eu continuo focada no circuito mundial, eu continuo focada nas provas mais difíceis do mundo, entendeu? Eu posso muito bem, eu que escolho isso, não são meus patrocinadores, ou seja, eu foco em ser campeão mundial e eu busco as provas mais difíceis, ou seja, porque as provas mais difíceis dá mais pontos, entendeu? Uhum. Então eu continuo batendo cabeça para ser campeã mundial e por isso eu vou nas provas mais difíceis e faço 2 projetos anuais, né, que para mim são super desafiadores e é o que por mais que seja difícil compartilhar treinos, ser campeã das provas e conseguir realizar com sucesso os projetos é o que eu foco agora. Um desses projetos é o White Flow, né? Isso, um desses projetos é o White Flow, que, né, são projetos em alta montanha. Tem os projetos, né, de Run and Climb, que agora eu começo a focar, que é de corrida e escalada. Então, que pra mim isso é muito difícil, entendeu? E eu gosto demais e é porque eu gosto mesmo e todos eles são né, em montanhas super difíceis, né, que realmente nenhum corredor, a maioria dos corredores não consegue enxergar e, né, de ser rápido. Então é o que realmente me desafia muito, porque os treinos são muito difíceis e é toda uma estratégia totalmente diferente do que normalmente eu sempre fiz como corredora de montanha. Essa corrida e escalada que você falou é uma modalidade que você corre, aí escala um trecho e corre depois, escala outro trecho, é isso? Eu não conhecia. Não, isso é o projeto que eu criei. Ah, tá. Cara, me parece uma modalidade muito interessante essa, cara. Não. É que, por exemplo, porque eu gosto de escalar também. Então, por exemplo, eu fiz agora chama Dedo de Deus, Run and Climb. Eu fiz ano passado eu corri Petrópolis, Teresópolis e depois escalei o Dedo de Deus. Uhum. É só um treino que eu gosto de fazer, mas que acaba que eu falo que é como um projeto, porque, de certa forma, me desafia, entendeu? Claro. Então eu vou fazer agora um próximo projeto como esse, que eu faço também uma travessia no Pico de Europa, na Espanha, e depois escalo Naranjo de Bulnes, que é, né, uma escalada em rocha clássica e super difícil que tem nos Picos de Europa. Então é um outro exemplo de projeto que eu tenho e eu quero fazer e que me desafia muito. Como é que você define, como é que você escolhe, como é que você cria esses projetos? Você diz que não são os patrocinadores que te dizem quais provas fazer. Eu imagino que você tem aí uma liberdade total para estar, enfim, levando a tua carreira para o rumo que você acha que ela tem que ir. Como é que você define, tipo, o White Flow é uma coisa legal, você tem pessoas que te aconselham, você faz parte da equipe da Red Bull, tem gente lá que dá esse tipo de mentoria, tipo, olha, isso é uma coisa legal, você avalia ineditismo, você avalia, enfim, grau de dificuldade. Não, nada. Eu tenho que tocar no coração, é o que eu quero fazer, e a montanha que me chama, eu pego e vou, entendeu? Não tem nada a ver, meus sponsors, eles só falam, vou apoiar ou não vou apoiar. Entendeu? Entendi. Mas é uma coisa mais de conexão mesmo, que essa montanha me chamou a atenção, eu realmente criei uma paixão
por estar fazendo isso, eu quero realizar isso, então eu desenho na minha cabeça, é tipo um sonho mesmo, entendeu? Sim. É um projeto pessoal. Uhum. Pessoal total que eu quero fazer porque eu quero e pronto. Entendi. Me diz uma coisa, cara, é legal ouvir assim, você falando tudo isso e quem olha, né, pelo teu site, pelo teu Instagram, assim, você realmente é uma mulher que, não só fisicamente, mas você parece ser uma mulher muito forte. É difícil, você sente algum obstáculo no mundo predominantemente dominado pelos homens, machista em muitos aspectos e tal? Você sente alguma dificuldade, algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira ou espanto das pessoas quando se deparam com uma mulher com as suas características? E já emendando isso, você tem algum tipo de preocupação, de foco em estar também facilitando ou disseminando que as mulheres também podem fazer o que elas quiserem fazer, enfim, um pouco dessa veia feminista? Como é que você encara isso, Fernanda? Tem bastante preconceito que é bem difícil para mim, né? E mais ainda em alta montanha, entendeu? Ou seja, eles não entendem que eu possa correr, eles não entendem que eu sou uma mulher e posso conquistar. Então, isso realmente é um pouco triste, assim, e tanto em relação né, eu acho que aos poucos isso vai mudando, pelo menos na corrida, cada vez eles vão até mostrando a gente mais do que os homens. Mas ainda nem se compara, entendeu? Tudo é homem, e em montanha também sempre dá muito mais visibilidade aos homens e mencionam muito mais, né, os campeões masculinos do que aos femininos, mas pra gente já é meio que normal. Eu não tenho nada contra os homens, eu odeio ser dessas feministas chatas que comparam. Eu só acho que eu faço porque eu amo mesmo. Então não tem nenhum problema não, mas realmente às vezes esse preconceito assim fere um pouco, entendeu? Mas como eu acho que a gente já meio que tá acostumado, a gente já escuta e já nem dá muita bola não e segue fazendo as coisas que a gente gosta. Também dando uma pesquisada aí para bater esse papo com você tem, enfim, você tem esses seus projetos, você tem um Instagram que tem, enfim, bastante visualizações, você posta vídeos. Eu tenho a impressão, pelo menos pela minha experiência, que você faz isso muito bem, né? Você tem uns vídeos, uns clipes super legais e tudo mais. Outro dia você postou de um tombo que você tomou, toda machucada, ralada e tudo mais, que eu vi que deu uma audiência enorme. E aí é por isso também que eu fiz essa brincadeira na introdução, né? Uma garota propaganda para as marcas que te apoiam, né? A Red Bull e a Oakley e a Compre Sport. Como é que você foi percebendo isso? Porque você vem, né, de uma época em que isso não existia, né? Ou há 10 anos isso era bem incipiente. Você fez algum curso, foi alguém que foi te orientando, ou foi a Red Bull, que a gente sabe que a Red Bull investe e faz muito bem esse tipo de divulgação? Porque você falou isso, né? Não, você é a primeira pessoa na minha vida que me chama de garota propaganda. Eu nunca tive nenhuma leitura, nada a ver com o que você fala. Então, mas deixa eu te explicar. Todos os meus vídeos são naturais, eu nem posto muito não, entendeu? Às vezes eu até mais posto porque minha mãe pede, porque ela fala, ai Fernanda, posta porque você... Coitada. Ela é fotógrafa e ela fala, você tem a oportunidade de estar em lugares mais lindos, entendeu? Então, posta porque as pessoas gostam de ver onde você treina, de que você faz... Entendeu? Então, às vezes, em muitos eu não posto, mas alguns eu posto porque às vezes até o sponsor pede, entendeu? Mas eu sou assim, eu sou super antissocial, eu não gosto de ficar mostrando muito. Na verdade, eu tenho milhões de fotos super legais, sabe? Eu tenho a sorte de graças a Deus, todas as marcas, né, que me patrocinam, eles apoiam o meu trabalho já tem mais de 10 anos. Eu tô com o Under North Face tem 12 anos, com Red Bull tem 6 anos.
anos. Então, eu não sou da época de Instagram, de Facebook, eu sou da época que realmente você tinha que fazer pódio e você estava em jornais e em revistas, então era assim que a visualização era feita, né? Porque você levava o seu nome para todos os meios de revista, de televisão. Claro, então, naquela época era assim. Só foi mudando, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia eu tenho até poucos seguidores em relação a outros milhões de corredores que estão aí e que são, né, garotos propagandas. Eu não sou, eu sou só uma atleta e que tento compartilhar, entendeu? As montanhas que eu corro, né, as provas que eu tento e que eu falho ou que eu ganho. É mais disso. E graças a Deus eu tenho patrocínios que apoiam, né, esse meu esporte, que graças a Deus cada vez está crescendo mais, entendeu? Claro. Então o trail running é um esporte novo, né, se você for olhar, mas graças a Deus agora várias marcas estão olhando, que eu acho que é positivo para o esporte, porque nenhuma corrida, quando eu termino a corrida, a gente não ganha dinheiro, entendeu? A corrida de montanha não dá dinheiro, porque corrida de asfalto é uma coisa, você tem uma premiação, na corrida de montanha você ganha um troféu, entendeu? Então, a gente tem antidoping, mas é muito difícil você ter pessoas que se dopam porque não tem dinheiro, entendeu? Realmente você faz pelo amor da montanha, entendeu? Então, em relação ao Instagram, você vê os vídeos do Kilian, de todo mundo, é mais pelo amor de montanha. Não é por ser garoto propaganda que ele faz isso ou whatever, entendeu? Então, eu acho que é o nosso estilo mesmo. Agora, deixa eu te explicar por que eu disse isso. Isso foi uma opinião bem pessoal. Eu acho que a maneira como você se posiciona com relação às suas marcas é a maneira mais legal. E eu posso estar enganado, mas assim, eu tenho a impressão que o pessoal da North Face te valoriza muito, o pessoal da Red Bull te valoriza muito, porque de fato eles estão patrocinando alguém, no caso você, pelo teu espírito, por quem você é. Porque assim, você falar que se você estivesse postando, né, aquelas fotos que a gente vê tradicionalmente de pessoas que são aí de fato, mais garotos propaganda, você amarrando o teu calçado é um North Face, você vestindo a jaqueta North Face, você sempre tomando uma lata de Red Bull. Eu não acho tão legal ou tão autêntico quanto o que você faz. Eu acho que existe de fato as marcas e tem espaço para isso, porque acaba sendo de fato exposição de marca, mas no quesito filosofia, no quesito até o espírito do teu esporte, do trail running, né, que eu nunca pratiquei trail running, não conheço pessoalmente ninguém, mas eu tive um contato mais ou menos com montanhismo e tal. Eu vejo que é uma coisa muito parecida, né? Uma coisa mesmo de amor, de filosofia, de estilo de vida, como você disse, cada um mora num vale, cada um vive aí na sua montanha, no seu pueblo, na sua vila. Então eu acho que você é garota propaganda nesse sentido, na minha opinião. Você faz isso de uma maneira natural e muito legal, que passa autenticidade. Você vê, eu não te conheço pessoalmente, acompanho um pouco da tua carreira e eu tenho a impressão assim, que você é isso, que eu tô vendo naquelas fotos e pelo nosso bate-papo aqui agora eu tô tendo essa certeza, né? Você é uma pessoa que vive isso, você não tá fazendo isso para ganhar dos teus patrocinadores. Então foi nesse sentido que eu disse que você é uma garota propaganda, porque se eu fosse um head de marketing de uma marca X que está te patrocinando ou que pretende patrocinar, eu adoraria conversar com você, porque eu acho que essa é a maneira que se divulga melhor os seus produtos e as marcas, porque cria uma associação real, e não é você expondo toda hora num post forçado, você na loja da North Face fazendo um post, estou aqui agora com a minha nova jaqueta, entende? Nesse sentido, e eu acho que você tem total razão em ser autêntica dessa maneira, porque você vai colher frutos de uma maneira muito mais benéfica para as marcas. Enfim, essa é a minha opinião, né? Qual foi a prova mais importante para você? Qual foi a prova que foi um divisor de águas, Fernanda? Eu acho que ter ganhado da TDS no TT do Mont Blanc foi bem importante, eu ter sido campeã aqui em Chamonix em 2009, porque por mais que quando eu ganhei essa prova, né, eu tentei patrocínios aqui na Europa, eles falaram não. Então,
Às vezes as pessoas acham que, né, que ganhar a prova aqui, primeiro que não é fácil e depois não é fácil ter patrocinadores. Então eu lembro que a The North Face naquela época falou não para mim e outras marcas também. Eles falavam, você ganhou, é a primeira prova que você ganha, então você tem que ganhar muito mais. Então, mas ao mesmo tempo isso me deu força, depois de ter ganhado essa prova, para continuar treinando super duro, né, mesmo tendo que trabalhar também na ONG e viajando sempre entre Pirineus e Madrid, e foi bem dura essa época para mim, mas ao mesmo tempo isso me deu um gás para seguir, né, disputando as provas mais importantes a nível mundial e tentando, né, cada vez mais estar no alto, né, do pódio. Então, acho que desde 2009, com essa prova, foi que eu vi que é difícil ganhar e ainda é muito mais difícil você viver do esporte, entendeu? Uhum. Depois eu necessitei ficar 4 anos, 4 anos ganhando todas as provas mais importantes para depois realmente ter um salário. Então, foram 4 anos ganhando todas as provas de nível mundial para depois ter um salário como corredora. Então, não é fácil, entendeu? Mas eu sou hoje super grata por eu ter continuado apostando, e hoje eu consigo ganhar os frutos e hoje eu consigo fazer o que eu amo, entendeu? Eu não sou só corredora, eu sou empresária. Então, junto com meu irmão, a gente tem uma empresa de importação e exportação. Então, o que de uma certa forma me dá uma certa tranquilidade. Se hoje eu estou lesionada, eu sei que amanhã, se eu cansar amanhã de correr, eu posso falar, não quero mais correr. Eu vou ter uma outra fonte para eu poder comer, entendeu? Uhum. E isso foi assim durante toda a minha vida, e eu preservo isso, eu acho isso interessante, entendeu? Mesmo quando eu era atleta de ginástica olímpica, eu era super boa estudante, queria estudar muito, entendeu? Mesmo como era advogada, eu, né, treinava às 6 da manhã e depois à noite, para poder o esporte me dar esse prazer, mas continuava estudando e continuava, né, advogando. E agora é a mesma coisa, eu passo minhas horas no computador, eu vou minhas idas no Brasil para ver minha empresa e continuo disputando as provas e treinando incansavelmente. Então esse paralelo entre uma profissão, né, uma carreira normal de um profissional normal e uma carreira de esporte, né, como atleta, eu acho que ambos é saudável. Claro que a minha de atleta toma 90% do meu tempo hoje, mas eu acho que é saudável você ter uma outra fonte que te dê até certa outra opinião, entendeu? Outra visão sobre a vida, que você consiga também ajudar outras pessoas, entendeu? Tendo outras profissões, porque ainda mais, eu acho que corrida é um esporte, assim, bem individual, entendeu? E às vezes eu me sinto até, assim, egoísta de só correr e não conseguir, pelo esporte, trazer as sensações que eu gosto para outras pessoas, entendeu? Uhum. Então, eu acho que no trabalho, quando eu tenho uma profissão, eu posso ter um empregado, eu posso ter um sócio, eu posso aportar a mais pessoas o que eu gosto. E, então, eu acho que isso é muito, muito legal. E eu ter criado esses projetos é justo para isso, para poder ajudar outras pessoas e trazer a corrida com um outro ponto de vista, entendeu? Não só de correr prova e ser um campeão. Eu acho que a corrida é muito além disso, sabe? Uhum. E eu acho que a minha posição aqui é de trazer outros pontos de vista, assim, para as pessoas também que correm. Uhum. Cara, legal demais essa tua visão. Você sempre teve ela desde do comecinho aí, ou enfim, desde do teu ingresso nas provas de aventura e depois essa passagem pela Nova Zelândia e tal? Ou foi uma coisa que você foi percebendo até por conta da dificuldade de se viver exclusivamente do esporte? Não, acho que desde criança, né? Eu sempre soube que a minha missão era estar junto da natureza.
sempre a minha missão era ajudar a natureza e ajudar os outros. Eu aprendi isso muito bem claro com o meu pai e minha mãe, que sempre ajudavam muito o próximo, entendeu? Tanto que eu fui advogada ambiental porque eu queria realmente ajudar a natureza. Depois eu comecei a trabalhar na ONG ambiental porque realmente esse era meu foco, né? Não tão só na ONG ambiental, mas porque a ONG ajudava as pessoas a encontrarem nelas mesmas o potencial delas. E então, quando eu deixei de trabalhar na ONG, eu comecei a correr e eu via eu sentia falta disso, de continuar ajudando. Por mais que possa ser que eu traga uma mensagem de que eu amo a montanha, que eu amo a natureza e que a gente deve respeitar ela, eu ainda acho pouco, entendeu? Então, ter criado o White Flow, para mim, é uma coisa que é muito da minha raiz. Todo local que eu vou, eu tento ajudar as ONGs ali, as fundações que estão ali, a comunidade que está ali. E nisso, no meu dia a dia, né? Nas doações que eu faço e tudo mais, mas isso é desde criança, entendeu? Não é nada disso, não. Mas claro que com o esporte, esse espírito, né, de luta, de ter que vencer na vida, foi desde pequena também, de eu tentar ser independente e financeiramente e, né, nesse ponto. Eu acho que tudo é positivo, né? Quando você quer um sonho e quer viver do que você sonhou, que é bom para você, eu acho que você dá o seu máximo e você começa a enxergar, né, os potenciais que você tem para você conseguir vencer na vida. Você é uma mulher, assim, cabeça dura? Você é difícil de mudar de opinião? Sei lá, se a gente falasse com o Cadu, que trabalha com você, o que ele diria a respeito dessa sua característica? Ou você é maleável, você é flexível, enfim, o que o Cadu diria, por exemplo? Não, eu sou super flexível, eu sou super, super flexível, eu sou super cabeça aberta. Eu acho, talvez porque eu conheço tantas culturas diferentes, tantos pontos de vista diferentes, que eu sou super aberta a aceitar opiniões diversas, entendeu? Uhum. Eu não sou nada de fechada e nem de mandona, assim, não. É o contrário. Eu sou aquela que as pessoas mandam. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu sou líder, entendeu? Mas eu acho que é diferente. Eu acho que é um líder natural, que faz pelo exemplo, não um líder que impõe ou certo. Que tem uma opinião já formada, entendeu? Uhum, uhum. Você pratica meditação, né, Fernanda? Uhum. Faz tempo? Como é que é essa tua relação com esse lado não físico, com o lado psicológico, com o aspecto mental? É bem mais difícil, né? Ainda mais que eu sou super ativa. Não só dos pensamentos, ok, mas o problema é de ficar quieta, parada fisicamente, entendeu? Então, acho que a meditação, porque, por exemplo, se eu fazer yoga, você tem aquele flow, você continua em movimento. Então, que para mim também já me acalma, né? Eu tenho esse conhecimento da respiração, mas a meditação é o super challenge mais difícil do mundo, porque, primeiro, que para mim você tem que ficar quieta, parada durante um tempão, então o físico parado, para mim, muitas vezes parece que eu nem não tô produzindo, e na verdade é o contrário, né? Eu tô realmente ganhando, né, com a minha energia interna, e isso a gente, né, eu muitas vezes é duro para mim como pessoa, para eu conseguir entender isso, né? E fora observar os pensamentos, né? Quando você começa a observar os pensamentos e você enxerga que 90% deles são merda, né? Porque ou a gente tá no passado ou no futuro, sério, eu não sei você, mas observa seu pensamento, eu só penso merda. Então, assim, não vale. Então, você fica meio, né, ali naquela angústia, meu Deus, por que eu tô pensando nisso, né? Então, quando você começa a observar, né, como tá teu corpo, como tá seu pensamento, né, como você observa a sua respiração, tem dias que são maravilhosos,
que você entra no flow e tudo flui lindo. E isso é realmente uma exceção, porque 80% eu tô nesse constante aprendizado, entendeu? Então, a meditação me ensina muito. Eu fiz um curso, o Vipassana, são 10 dias em silêncio meditando com Goenka, um Buda indiano. A primeira vez foi na Nova Zelândia, em 2006, então tem bastante tempo. Depois eu fiz mais na Espanha. Então, a técnica que eu conheço, né, que eu pratico mais é o Vipassana. E essa é a técnica de meditação que, entre outras que eu conheço e já pratiquei, mas essa aqui, para mim, pessoalmente, foi a que eu mais gostei e é a que eu pratico. Você ficou 10 dias em silêncio? Sim, já algumas vezes. Mas o silêncio é fácil, entendeu? O negócio é 10 dias parado sentado, porque... Ficar 10 dias correndo sem conversar com alguém vai bem, né? Não, isso é ótimo. Eu até acho ótimo. O negócio é você ficar das 4 da manhã, que é quando toca a campainha, e você vai pro hall para meditar, e você medita até as 9 da noite, quando só 2 breaks para café da manhã e almoço, e você não pode correr, entendeu? Você não pode fazer yoga. Ou seja, é realmente o não correr, o não fazer yoga e ficar sentado, parado o dia inteiro. Tenta fazer isso um dia. Imagina 10. No terceiro dia você quer dar um tiro na cabeça. Até no 10 que você realmente que você aprende que a gente tem o poder da cura, dentro da gente, entendeu? A gente tem o poder de nos conhecer dentro da gente, de conhecer como é a nossa cabeça, de nos conhecer espiritualmente, de nos conhecer a energia que nosso corpo existe. Então, e mais o silêncio, né? Quando você aprende a importância do silêncio, eu acho que tudo muda na vida, né? As respostas de tudo ficam muito mais claras, né? Você começa a ter um equilíbrio na sua vida de cotidiano e os seus sonhos ficam mais claros porque você consegue escutar as mensagens do teu coração mesmo. Então a meditação é super positiva. Você é religiosa? Não. Você acha que eu acredito em Deus, mas eu não sou religiosa, entendeu? Uhum. Você não pratica, de alguma maneira você acredita e se comunica com ele, mas você não é, sei lá, desse padrão católico, né, de rezar toda hora, de ir à igreja e tudo mais. Eu sempre fui muito religiosa desde a infância. Meu pai era espírita, minha mãe é católica, então eu sempre frequentei as duas, sempre pratiquei as duas, então era muito religiosa, né? Fiz crisma, comunhão, tudo isso, né? Na igreja católica também já fui muito em centro espírita tomar passe, e né, o budismo eu me identifiquei muito. Já no cristianismo, já fui muita, né, em igreja crente. Eu acho que tudo é positivo, entendeu? Pelo menos foi para mim. Eu respeito todas as religiões e todas as pessoas, mas realmente eu acho que só de eu estar na montanha assim e acreditando em Deus, isso já é o meu tipo de religião. E praticando a meditação, eu acho que eu consigo fazer o que é o que as religiões acabam que no ponto de final elas ensinam, né? Dar uma boa palavra, você ajudar o próximo, você amar a você mesmo e os outros e ajudar, né? Eu acho que acaba que no final das contas todas as religiões chegam nisso. Uhum. Você, pelo fato de você ter essa experiência com a meditação e praticar a meditação, você acha que é mais fácil para você de atingir esse estado de flow, né? Você falou tanto aqui de flow, durante a corrida, né? Principalmente quando você está sozinha, de você chegar naquele estado, né, de flow, né? Eu já falei aqui algumas vezes, não sei se você leu o livro do Stephen Kotler, que em português chamava Super-Homem, se eu não me engano, Super-Humanos, que fala aí desse estado de flow, que já é cientificamente comprovado. Você atinge esse estado de flow com alguma frequência, com bastante frequência ou com mais frequência?
Sim, eu sempre atinjo nas ultras, entendeu? Ou seja, e também nos treinos longos. Se um treino é curto ou a prova é curta, eu fico mais no estado mais físico, né? Lidando ali mais com a dor, entendeu? Porque muito no limite ali, acaba que eu não consigo, né, se é muito curto o tempo, entrar no flow. Então, por isso eu gosto mais das ultras, porque depois desse estágio, dessa fase que você tá ali bem focado no teu corpo, né, nas dores e na respiração ali muito ofegante e tudo, às vezes eu não consigo chegar nesse flow. Às vezes eu preciso de um certo tempo para que o meu corpo atinja esse estado, e daí parece que é quando, por mais que eu esteja ofegante e meu corpo dolorido e tudo, dando o máximo ali no limite, eu preciso de um certo tempo, sabe? Uhum. Então, talvez é que eu tenha que aguentar, né, essas primeiras sensações durante um tempo para depois aceitá-las e depois dar continuidade ao meu movimento da corrida para conseguir chegar no flow. E depois, nas nas provas bem longas, aí depois desse flow já chega num nível de meditação que eu corro por inércia, que é ter um flow do vazio, entendeu? Porque às vezes você tem um flow de prazer e às vezes você chega depois desse flow de prazer, eu acho que é um flow empty, totalmente vazio, que você você nem sente. Então, eu acho que esse é o flow tem um depois, e que eu acho que é até mais interessante, que você parece que realmente você está voando, mas continuando correndo. Uau, que bacana. Eu imagino que você deva passar isso constantemente pela natureza da tua modalidade, mas chega num momento, né, tem um vídeo aí mais recente teu do ano passado, do Elbrus, super frio, você, né, enfim, tendo que enfrentar temperaturas altíssimas lá na Rússia, no monte mais alto, né, na montanha mais alta da Rússia, no próprio Mont Blanc e todas as outras que você... Cara, você já correu prova nas Ilhas Canárias, no Monte... Ilhas Reunião, nas Canárias, Cara, o teu currículo é muito bacana. A Maratona des Sables, que é uma maratona, para quem não sabe, maratona de areia no Marrocos, uma maratona dificílima no meio do deserto. Eu imagino que você já tenha passado incontáveis vezes por situações que você beirou o desespero, se você não entrou no desespero, tipo, vou morrer, vou me perder, vou morrer de sede, vou morrer aqui enterrada na areia, sei lá, na neve. Como é que você lida com esses momentos, que aí eu imagino que você esteja mais ou menos sozinha, né? Nessas competições, por exemplo, como é que você lida como é que você sai desses buracos, muitas vezes talvez literalmente falando, como é que você resolve isso na tua cabeça e supera esses obstáculos, Fernanda? Não tendo medo, né? Eu acho que se você tem medo, você bloqueia, então graças a Deus eu não deixo que isso aconteça, por mais que eu aceite o medo. Então eu já fiz bastante terapia por conta do medo. A primeira vez foi quando eu corri o Caminho de Santiago de Compostela, que eu corri 900 quilômetros, né? Então era uma ultra de 100 quilômetros por dia. Então, claro, geralmente eu corro uma ultra de 100 quilômetros e depois eu vou para casa, pro hotel, entendeu? Mas é diferente, quando você se propõe a correr 900 quilômetros, 90 quilômetros cada dia e sem parar, né? Então aquilo para mim foi a primeira vez que eu senti o medo antes de começar, né? Então, com isso eu aprendi que eu tenho realmente o medo, você tem que, né, eu tive que aceitá-lo, e ele é bom, entendeu? Ele faz com que nessas situações extremas, que eu vejo que são extremas, eu tenho o meu foco, ele amplia 1 milhão de vezes mais. Então não existe a válvula de escape de parar, sabe, ou me cagar. Na verdade o foco fica ampliado, então sempre você consegue enxergar um plano B nessa situação, ou você consegue ter mais fé para você conseguir superar, né, e chegar até o final.
Qual foi eu acho que é muita experiência, por exemplo, né, com 52 graus correndo, né, 1 semana no Maratón de Sables, então meu corpo tá a 52 graus e sem comida, entendeu? No Maratón de Sables eu tomava um café, porque é autossuficiente, você tem que levar sua comida. Carregando então, a própria água, então no último dia eu fazia o café solúvel ali, tomava pra dentro porque eu não tinha mais comida, e você vai e corre 50 quilômetros, entendeu? Num calor de 52 graus. Com 500 ml de água. Então, assim, toda essa situação extrema, tanto de calor como menos 30 Elbrus, entendeu? A 5.000 metros de altura, eu acho que acaba todas essas experiências totalmente extremas e que, né, que eu só tenho eu ali para tentar solucionar, você consegue ampliar nessa sua zona de conforto. Então, você ampliando a minha zona de conforto, né, todos esses desconfortos, eles ficam naturais e acaba que o medo não aparece. Então você consegue ter sempre uma saída, né? E você consegue sempre ter êxitos nesses extremos. Qual é a prova que você participou que você não quer repetir? Porque não foi legal, porque foi, enfim, um perrengue muito grande, você não curtiu o nível de sofrimento ou o tipo de sofrimento. Tem alguma prova que você não voltaria nem pagando? Não, acho que todas as provas são muito legais, eu sofri pra caramba, mas é um sofrimento assim, mais ok, são tipo ok, entendeu? É fácil. Mas, por exemplo, quando eu terminei o caminho de Santiago de Compostela, 900 quilômetros, e eu fui lá pedir a Compostela, que é o documento, né? Eu mostrei meu passaporte de peregrino e falei, poxa, por favor, eu gostaria de ter minha Compostela, que é um documento que te acredita como uma real peregrino, né, do caminho de Santiago de Compostela. E eles não quiseram me dar. Eles me negaram, eles falaram, não, a gente não pode te dar porque você correu o caminho de Santiago. Você foi muito rápida e a igreja entende que você sendo rápida, você não tem tempo suficiente para reflexão e para oração. E eu falei, como assim? Porque eu fiz correndo e não fiz em 31 dias e fiz 10 dias. E ainda estou aqui ajudando as crianças com câncer. Eu passava 10 horas todos os dias refletindo, orando e pregando mensagens boas. Então eu não estou de acordo que eu não deva receber a Compostela. E daí eu conversei com o responsável ali e ele veio e me falou, olha, Fernanda, a gente vai te dar a Compostela, mas é porque você é uma exceção, mas na próxima vez que você voltar para correr o caminho de Santiago, você nos avisa antes. E aí eu lembro que eu falei, poxa, eu não vou voltar pra correr aqui mais, entendeu? Porque você tá louco, foi a coisa mais difícil que eu fiz, era correr 900 quilômetros, entendeu? Então, eu não, muitas vezes eu penso, nossa, foi uma experiência tão incrível, às vezes eu penso, nossa, eu adoraria voltar lá pra correr os 900 quilômetros, mas nem morta. Então, é muito duro. E para mim foi uma experiência maravilhosa, com mensagens lindas que eu aprendi, e eu não tenho vontade de voltar, não. Tá certo. Antes da gente encerrar aqui, eu queria que você desse a tua opinião sobre essa popularização do trail running, né, em provas menos radicais do que correr 90 km por dia durante 10 dias, que a gente vive hoje no Brasil. Como é que você, mesmo estando aí, mas você, né, para quem não sabe, você é representante brasileira junto com o Cadu da Compra Esporte, né, a marca líder aí suíça de meias de compressão para a prática de esportes. Então eu acredito que você esteja bem sintonizada aí com a cena das corridas de trail no Brasil. Como é que você avalia esse boom recente, embora, claro, né, a gente não está nem aos pés do nível das corridas de rua tradicionais, né, no asfalto, mas como é que você avalia isso? Como é que você enxerga essa popularização que em grande parte se deve aí a você também? Eu acho que é super positivo, porque as cidades, né, correr no asfalto eu amo, mas quando você se coloca próxima à natureza, eu acho que a gente tem um ganho maior. Então, né, hoje em dia você vê São Paulo crescendo tanto, né, as cidades grandes crescendo tanto, eu acho que, porque nós humanos, nós somos animais, eu acho que a gente acaba que a gente busca, né, tá próximo à praia, próximo da montanha, para ter esse equilíbrio. Então, se você consegue juntar o esporte
esporte, né, que é a corrida no meio natural, com mais respirar ar puro, com mais contato na natureza, com mais vistas bonitas, entendeu? Com mais challenge de subir, descer e terreno, acaba que se completa muito, e eu acho que o mundo vai muito para esse lado, né? Você vê agora, né, com o corona, vê que tudo que é aglomerado, quando é muito gente junto, acaba que não é tão positivo, né? Por mais que você tenha que ter essa conexão, mas você tá num meio natural, num meio mais safe, um meio mais que é mais limpo, acaba que é muito bonito. Isso te completa muito como ser humano, né? Como animal. Eu acho que o trail running vai crescer ainda muito mais, né? A corrida, né, no meio natural vai crescer muito mais. E é super, né, super legal. Eu comecei a minha empresa de importação, né? A gente tem a Comp Sport, tem outras marcas, e é justo porque eu acho que as marcas de corrida, né, é super legal se eu consigo trazer isso, né, pros brasileiros, né, marcas legais que produzem, né, coisas que podem ajudar na sua performance, na nossa recuperação. Eu acho que é tudo positivo para a gente levar mais pessoas a correr e serem mais amantes do esporte. Qual foi o melhor investimento, na sua opinião, que você fez na sua carreira até hoje? Investimento? Investimento. Pode ser financeiro, pode ser, enfim, de todos os aspectos. Foi ter acreditado que, né, foi ter feito direito, que te deu uma outra perspectiva e umas possibilidades que talvez você não tivesse tido se você tivesse feito, sei lá, economia, não sei. Alguma coisa que você investiu tempo ou investiu dinheiro, mas que você empregou força, que você considera que foi a melhor sacada aí da tua... Quando eu tinha 14 anos, a minha família, a gente era bastante ricos, e quando eu tinha 14 anos, meu pai ficou doente, a gente teve que vender todos os apartamentos, tudo que a gente tinha. E com 14 anos eu comecei a fazer chocolate. Então, fazendo chocolate, eu consegui pagar minha universidade, eu consegui pagar minhas aulas de capoeira. Fazendo chocolate eu conseguia pagar as contas de telefone em casa. Então, fazer chocolate, eu consegui pagar minha faculdade, ajudar em casa pra caramba, consegui viajar. Então, graças a Deus, os bombons foram o que ajudou muito a mim, a minha família, e foi o que eu aprendi, que não adianta, né, sentar e chorar, você tem que sempre se mover. Cara, com certeza esse acontecimento na tua vida te moldou completamente, né? Porque numa idade, né, e as meninas são mais desenvolvidas nessa idade do que os homens, né, comparativamente, né? Você com 14 anos já era uma jovem moça, né? E você ter passado por essa dificuldade, você ter conseguido sacar essa ideia de fazer bombons e para ajudar a não só a pagar tuas contas, mas eventualmente o negócio acabou ajudando também de alguma maneira a tua família. Isso foi com certeza super transformador na tua vida. Fazia bastante, fazia uns 6 mil bombons, chocolate para casamento, e acabou que isso foi ótimo para mim, porque você vê que, né, de tudo um caos assim sempre tem uma saída, entendeu? E eu acho que isso continua, né, para tudo na vida, e com essa experiência eu aprendi muito, e é o que eu carrego assim até hoje, entendeu? Uhum. Tentando ter uma vida simples, tentando, né, trabalhar da forma mais legal possível, e isso, né, e focando sempre na família, né, que é o que a gente tem que, né, o nosso bem maior, o que a gente tem que cuidar mais. Como que o esporte e essa tua vida tão bacana, tão viajada, tão internacional, com tantas experiências e tal, como é que isso te moldou, assim? Sei lá, né, vamos dizer que você encontre uma amiga de faculdade, né, e que perdeu contato com você desde então, e vocês vão, enfim, se encontrar, bater um papo. Como é que você acha que essa pessoa vai enxergar que a Fernanda mudou?
Como é que a Fernanda está hoje em relação àquela Fernanda que sonhava em ser advogada? Não, acho que é a mesma coisa, só mudou o campo. Hoje em dia, quando tem vários meus colegas de faculdade assim, me seguem tudo, é a mesma coisa, eu acho que só muda, né? Antes meu sonho era ser advogada ambiental e eles sabem a minha paixão que eu tenho, né, por natureza. Eu acho que eles só veem que mudou o estilo, mas acaba que o fim é a mesma coisa, entendeu? Uhum. A pessoa continua a mesma coisa. Uhum. E aí agora olhando para frente no futuro, qual que é o seu sonho, um sonho de consumo esportivo? O que você gostaria de estar realizando, ou em termos de prova, ou em termos de desafio, assim, que você ainda quer realizar um projetinho que está guardado ali, que você ainda não conseguiu tirar do papel, alguma coisa que você está esperando, né, que tudo flua melhor para que você realize, ou uma prova X? Você tem aí algum sonho enfim, no mundo esportivo, de você conquistar alguma coisa? Sim, nossa, eu tenho vários sonhos. E super assim, são projetos muito legais, são muito bacanas, mas que como não só depende de mim, depende, né, do dinheiro que eu consiga com os meus patrocinadores, porque os projetos são bem caros. Então, e eu nem falo porque eu não gosto de ter essa pressão externa, sabe? Porque os projetos realmente são super difíceis, quase impossíveis, mas eu tenho muitos projetos bacanas. Eu gostaria de seguir correndo até 90 anos de idade, até eu morrer. O que eu mais desejo e almejo na minha vida é que eu continue correndo cada dia. É o meu treino diário, que é o que eu mais amo de fazer, Michel. Eu paro uma prova, entendeu? Sem a mínima dor na consciência, porque eu quero amanhã sair para correr na minha trilha da minha casa, entendeu? Então, assim, para mim, esse correr diário é o que me faz tão bem. Né, você não tá lesionada, você poder fazer seu treino na montanha e ter essa recarga de energia, eu acho que é muito legal. E os projetos são só as consequências disso, mas com certeza vai vir muitos projetos legais ainda. Espero que você me siga para você ver com e certeza. Me animar, porque as pessoas que me dão esse extra assim, né, de motivação para eu continuar, né, com essa disciplina de treinar e de buscar sempre estar indo além no meu esporte. Uhum. Você deve já ter ouvido falar da Rebecca Rusch, né? A corredora de aventura, mountain bike. Não sei se você soube, mas ela participou no ano passado daquela prova no Alasca chamada Iditarod, né, que é uma prova famosa de trenós e que eles lançaram há algum tempo você correr a pé, 350 milhas, independente, como é que diz? Self-supported, né? Autônoma. E eu ouvi um podcast, aliás, eu vou te passar o link depois porque vale a pena, ela falando da experiência, né, de você não conseguir comer a sua comida porque ela está tão dura e congelada que você não consegue comer a comida que você levou. Você se motiva por desafios assim, mais ainda talvez extremos ao que você já fez? Eu acho que ao correr longa distância, para mim, não é tão desafiador. Entendeu? Porque é uma coisa que para mim eu faço sempre. Para mim é mais desafiador correr em altura, entendeu? Tá. Você tá mais agora no esquema alta montanha, né? Porque para mim é muito mais difícil, entendeu? Então, ontem mesmo eu falei isso porque o amigo do meu namorado, ele acabou agora de fazer essa competição. Ele mora aqui em Chamonix e eu não conheço ele. Eu até falei com o meu namorado ontem, por favor, me apresenta ele, que eu quero saber como que foi. E ele ganhou a prova. Na verdade, ele é esquiador, só que ele é montanhista, né? Então ele tem muita bagagem. Então ele fez essa prova aí no Alasca e com super sucesso. Eu tô doida porque ele chega para ele poder me contar, porque eu acho legal. Que é uma experiência incrível que também me atrai muito.
com certeza, fazer uma corrida assim, eu acho que deve ser super desafiadora, né? Em vários sentidos, e próprio porque você está numa área totalmente wild, né? Totalmente selvagem, então é isso que faz a coisa ser mais difícil ainda, né? Não só pelos 360 milhas, mas por você não ter contato nenhum, né? Pois é. Então é muito, muito foda. Mas eu não sei, outras coisas que me chamam mais atenção hoje. Outros esportes, você misturar com outros esportes que não esportes como técnicas verticais, alpinismo, escalada e a corrida, por exemplo, você fazer algum triatlon extremo, né? Eu não sei se você já está sabendo que existem provas, inclusive aí na Europa, Noruega, na Suécia e tal, de triatlons extremos em temperaturas extremas, com percursos extremos. Isso não te atrai ou mesmo corridas de aventura solo, alguma coisa nesse sentido, você não pensa nisso no momento? Não. Mas você acha que poderia ser alguma coisa para o futuro? Por que eu estou perguntando isso? Porque você disse que começou... Porque hoje em dia... não sei, porque eu continuo sendo profissional, entendeu, de corrida, então eu sou profissional de correr em montanha, então o meu objetivo e a minha paixão hoje é correr em montanha, entendeu? Então, assim, claro que fazer as travessias, fazer uns projetos assim, que agregam um outro esporte é legal, mas acaba que eu ainda fico muito focada na corrida em montanha, entendeu? Eu penso sim, quando eu acabar minha carreira de profissional, eu tiver meu tempo livre, eu vou continuar correndo, eu vou continuar explorando como adventurer, e eu acho que os triatlons, eu sempre falava que quando eu tiver 90 anos eu vou começar a fazer essas natação de travessia a nado longa, sabe? Porque eu acho que as minhas articulações do joelho pois é, isso que eu ia falar. Por isso que eu falei isso. Eu vou poder só nadar. Então eu acho que assim, mas isso eu acho que vai ser mais pro futuro, entendeu? Eu não penso ainda, eu penso num futuro a curto prazo, mas talvez que sim, por um futuro que eu não seja mais corredora profissional, talvez sim. Eu vejo muito isso quando eu, como uma nadadora, nado dessas de travessia, podendo nadar e dar umas braçadas durante horas. Você nada com alguma frequência hoje? Pelo menos para aliviar, para dar uma relaxada, pega uma piscina aquecida aí em Chamonix e tal? Não. Não nada? Não, minha coach não deixa de jeito nenhum. Porque por mais que o meu descanso tem que ser descansativo, então o meu descanso ou é escalada, ou é bike, ou esqui. Então eu não posso nadar, porque nadar não tem a ver com o meu esporte. Entendi. Tá bom. Fernanda, muito obrigado por esse bate-papo, a conversa interessantíssima, a gente conseguiria seguir aqui por pelo menos mais 3 horas, eu havia te dito que a gente tem assunto aqui e as pessoas vão adorar esse bate-papo, pode apostar, mas eu vou deixar você voltar aí para a tua rotina montanhesa aí agora nos Alpes franceses. Para quem quiser te seguir, tem tuas redes sociais, onde que você é mais ativa, passa aí para o ouvinte saber como é que ele faz para acompanhar um pouquinho aí ou muito da tua rotina, do teu dia a dia, da grande atleta que você é e desses trabalhos sociais que você faz que são muito legais. Tem Fernanda Maciel, meu nome, então você buscando no Instagram, Facebook, Twitter, você me acha. E tem o White Flow Run, que é os dos projetos. Então, geralmente no White Flow eu posto mais sobre os projetos. Legal. Tá no radar a gente de repente ter algum circuito, alguma prova aqui no Brasil que vai levar o seu nome ou que vai ter a sua chancela? Você já pensou nisso? Não. Fica a dica, hein? Vamos lá. Fernanda. Agora eu tô sem tempo, mas com certeza futuramente eu gostaria muito de fazer uma coisa bem grande, sabe? O nosso esporte no Brasil. Pois é, então. Agora, infelizmente agora eu tenho que ficar muito focada, né, nos meus trabalhos aqui, mas é uma coisa que sim que eu penso, mas que, né, ainda não posso falar. Sim, eu quero começar aqui o movimento, conversando aí com alguns amigos e ouvintes do Endorfina,
O nosso esporte aqui no Brasil, infelizmente, na minha opinião, ele vai de mal a pior com algumas exceções, mas o esporte pequeno como o teu, como o triatlon, como a própria natação de maratonas e tudo mais, são esportes que ainda não têm a projeção que deveriam ter e a gente sabe quais são os motivos. E eu acho que nós, que de alguma maneira tem alguma influência ou de alguma maneira tem destaque como você, né, muito destaque no esporte que você faz, eu acho que há um papel aí por trás que a gente poderia estar exercendo, de estar ajudando a fazer com que essas modalidades ganhem cada vez mais destaque. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque, puxa, você não vai estar super competitiva pelo resto da vida, né? Você vai praticar esporte pelo resto da tua vida, mas você tem uma marca, você tem um legado, você tem uma experiência, ainda mais com tudo isso que você acabou de contar aqui, toda essa tua experiência ao redor do mundo, que com certeza você tem muito para contribuir com o nosso esporte aqui, de qualquer maneira que seja, né? Não precisa nem ser organizando prova, nem somente estar importando grandes marcas para que essas marcas estejam acessíveis aqui para o consumidor brasileiro. Mas eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso também. É pouco provável que a gente tenha ajuda de uma confederação brasileira de atletismo ou ajuda de uma confederação brasileira disso ou daquele outro esporte, no nível que a gente precisa, haja visto as grandes dificuldades econômicas que o país vive e pelo jeito vai continuar vivendo aí por um bom tempo. Então, eu acho que os atletas e as pessoas referências na modalidade têm cada vez mais que entender essas oportunidades e de alguma maneira, claro que ninguém é obrigado a fazer isso, mas eu acho que existe um caminho a ser trilhado por essas pessoas, também no sentido de voluntariado, beneficente e tal, para ajudar a fazer essas modalidades crescerem, porque, enfim, pelo que eu tenho conversado e pelo que eu tenho ouvido aqui em mais de 140 episódios do Endorfina, e o Endorfina já está no ar faz 3 anos, né, que numa larga escala é pouco tempo, mas assim, a gente percebe que não evolui, né? Eu conversei com pessoas aqui que competiram, que foram os primeiros brasileiros a participar do Tour de France há 40 anos atrás. Cara, e o esporte naquela época era caótico e continua sendo caótico, e por aí vai, né? Os problemas às vezes mudam, mas assim, eles persistem. Então eu acho que, né, eu te lancei aqui essa brincadeira, essa ideia, mas eu acho que vale a pena a gente começar a refletir, ainda mais você que é uma mulher inteligente, uma mulher com tanta experiência, com uma formação muito bacana, a gente acabou nem falando da nutrição, mas enfim, de estar exercendo um papel dentro do esporte brasileiro para que daqui a 20 anos os teus filhos, os teus netos vão estar olhando para trás e falar, olha, minha mãe que ajudou, minha avó que ajudou a transformar aqui as corridas de trail no Brasil no esporte que é hoje, sabe? Uma coisa nesse sentido. Uhum. Mas é isso, essa é a minha opinião também. Mais uma vez, muito obrigado, Fernanda, obrigado aí por ter doado aí, bastante aí do teu tempo. Eu agradeço, lhe desejo boa sorte, quero que você tenha cada vez mais sucesso nas suas empreitadas, com certeza eu vou estar acompanhando, e sempre que você quiser voltar aqui para contar sobre um novo projeto, um desafio, enfim, os microfones do Endorfina estão abertos para você. Muito obrigada, Michel, por todo. E é um prazer poder compartilhar. E com certeza futuramente a gente vai fazer mais coisas pelo nosso esporte no Brasil. Um grande abraço para você e uma boa tarde para todos aí em Chamonix. Obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma moça inteligentíssima. Que bom que nós temos atletas desse nível no Brasil, embora ela não more aqui no Brasil, mas atletas nesse padrão. Por isso que o Endorfina traz pessoas desse tipo, que é para a gente conhecer e poder aprender. Grande experiência que tem essa moça, né, advogada, nutricionista, como eu falei agora no final, a gente não conseguiu nem falar do aspecto da nutrição, mas você entra no site dela, ela tem aí uma espécie de assessoria, também em nutrição, ela é formada em nutrição por uma universidade espanhola, então vai lá, dá uma checada, todos os links para as mídias sociais dela estão no post do episódio de hoje, no site endorfinabr.com, e de diversos assuntos que a gente conversou aqui, das provas que ela venceu, dos rankings e tal, também vou colocar no post do episódio de hoje. E durante o episódio a gente falou também das outras 2 corredoras que passaram por aqui de montanha, a Manu Vilaseca e mais recentemente
a Elisa Lamego. Falamos também, claro, sobre a Shubi, o episódio da Shubi e da Marcella, que foram duas participantes, aí, duas integrantes da equipe Athéna, né? A Shubi é a criadora da equipe Athéna. E a Marcella Toldi, que hoje é ciclista, também começou aí a carreira dela na equipe Athéna, mais ou menos como a Fernanda. Então vai lá se você tem curiosidade e interesse em ouvir um bate-papo super legal com essas outras... Curiosamente, né, cara, agora que eu tô vendo aqui são só garotas, olha que bacana, cara. Então a Manu, a Marcella, a Shubi e a Elisa Lamego. Vai lá, dá um alô para Fernanda, dá um alô nas redes sociais da Fernanda dizendo que você ouviu o nosso bate-papo aqui no Endorfina, ela com certeza vai ficar contente de interagir com você. E dá um alô para mim no Endorfina BR, no Endorfina, no perfil do Instagram, o meu perfil Endorfina BR, e me diz se você curtiu, o que você gostou mais, se você achou que faltou alguma coisa, enfim, eu adoro interagir com você que está ouvindo, então vai lá, fique à vontade de interagir comigo no meu Instagram, Endorfina BR. Legal, pessoal, um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio incrível do Endorfina. Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica, que tem a linha mais completa de suplementos para o seu esporte de endurance, entre eles a linha Carbap, que oferece desde os gels que são famosos, o carro-chefe da Probiótica, com o gel Black, que vem com cafeína, o Carbap em pó, ou o Carbap 4x1, ou o Carbap Energy Beat, e agora, mais recentemente, o Carbap Gum, que são as gomas de Carbap. Acesse Probiótica Oficial no Instagram e conheça e compre todos os produtos da Probiótica, ainda mais em tempos de Covid. E aproveite então para comprar os produtos da Probiótica na Quality Nutrition, que também é uma parceira aí da Probiótica. Quality Nutrition, para quem está aqui em São Paulo, as lojas estão abertas, o Kim me avisou que as lojas estão abertas para que você possa ir até a comunidade de fazer as compras nos dois endereços que estão abertos aqui em São Paulo, mas se você quer comprar os produtos através do site, do e-commerce também, dá uma olhada lá, qualitynutrition.com.br, e você consegue comprar o produto que você quiser da Probiótica no conforto da sua casa, com atendimento de especialistas farmacêuticos inclusive. Então dá uma checada lá, qualitynutrition.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz. A Supacaz é uma marca que traz desde 2010 mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo, com as suas famosas fitas de guidão super coloridas e de uma textura e de um grip super legal. São fitas de guidão que eu venho usando aí já faz quase 8 meses. São produtos excelentíssimos, e não sou eu que estou avalizando somente, mas grandes atletas como Peter Sagan e o grandíssimo Christoph Sauser no mountain bike, o suíço, que usa e aprova tanto as manoplas quanto as meias, quanto as fitas de guidão e as luvas da Supacaz. Você encontra todos os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br. Lá também você conhece todos os lojistas que revendem Supacaz pelo Brasil. E uma promoção exclusiva, vai lá, compra, você ouvinte do Endorfina, você consegue comprar produtos da Supacaz com frete gratuito, basta você colocar a palavra endorfina no campo de cupom antes de fazer o checkout, e você que mora no Brasil tem frete gratuito para compras acima de R$100. Essa promoção é válida por tempo limitado, então vai lá e corre. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, o novo patrocinador do Endorfina Podcast. Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens pré-agendadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família ou grupo de amigos. Outro serviço da Seven Sherpas são os Day Rides. Seven Sherpas tem guias locais espalhados por mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas. Você pode estar em viagem a trabalho ou com a família e ainda pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos. Para saber mais, visite sevensherpas.com, o 7 Sherpas, né, numeral, ou no Instagram, a mesma coisa, 7 Sherpas, o 7 é numeral. Vai lá! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.
Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.